Boa noite. No programa desta terça-feira, vamos entrevistar o professor Jaimar Gomes, grande mestre da Ordem Demolei do Rio Grande do Norte. Vamos abordar a importância das organizações paramaçônicas no trabalho com a juventude. E mais, Tribunal de Contas realiza encontro regional com gestores públicos em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em toda a região oeste, no Vale do Açu, Natal, região metropolitana, alô você no Alto Oeste. Muito obrigado pela audiência nesta terça-feira, em especial você que nos assiste a partir de Caraúbas. Mas um abraço aqui para todos os irmãos Demoleis, os irmãos maçons, as sobrinhas, filhas de Jó, os escudeiros, as abelhinhas, enfim. A família maçônica do Rio Grande do Norte hoje acompanhando a nossa conversa com Jaimar Gomes, que foi empossado no final de semana como grande mestre da Ordem Demolei. Ele vai explicar que cargo é este, o que é esta instituição, o que é que tem a ver com política. A gente vai explicar tudo ao vivo para você que nos assiste nesta terça-feira. Participe aqui do nosso programa através do Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo WhatsApp 98802-8941. Tenho certeza também que tem muita gente nos assistindo em todo o RN através do nosso tcmplay.tv.br, que é onde a gente transmite ao vivo aqui a programação da TCM. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar no YouTube para você assistir novamente, compartilhar, para você, de fato, registrar esse momento que é muito importante para a instituição paramaçônica, a Ordem Demolei. Um abraço lá para Caraúbas, porque Jaimar é de Caraúbas, é conterrâneo, é da terrinha, e a Santa Rita hoje está em festa, viu? Um abraço lá para o Janduí, tia Zezinha, que são os pais do Jaimar, estão nos acompanhando, o Deni, a Michele e a Eloá, a sobrinha do Jaimar, a Eloá, está nos assistindo e agora vai dar um tchauzinho para a televisão, porque daqui a pouquinho ela vai ver o tio dela aqui falando com a gente. Bem, é nesse clima, viu, de família que a gente vai aqui trazer a nossa conversa de hoje com Jaimar Gomes. Mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, tem informação. O Tribunal de Contas do Estado iniciou na manhã desta terça-feira o terceiro encontro regional com gestores públicos municipais deste ano de 2025. O encontro teve início com uma cerimônia de abertura e foi realizado no auditório do SESI, no bairro 12 Anos. No momento, estavam presentes o conselheiro e presidente do TCRN, Carlos Thompson, o conselheiro e diretor da Escola de Contas do TCE, Jorge Soares, e representações de prefeitos, presidentes de Câmara e servidores de mais de 20 municípios que participaram do encontro. Nosso terceiro encontro regional, através do Tribunal de Contas, através da escola que eu dirijo, trazendo aqui para Mossoró os nossos auditores, os próprios conselheiros, o presidente que está aqui presente e toda a nossa equipe para exatamente orientar, tirar dúvidas através desses encontros, que eu diria que é um momento de aproximação do tribunal, juntamente com os gestores aqui da região do Oeste e Médio Oeste. São mais de 20 municípios que foram convidados e obviamente que é um momento muito oportuno para todos eles, prefeitos, vice-prefeitos e presidente de câmaras, tirarem suas dúvidas, porque realmente as nossas palestras são muito importantes em temas de gestão e planejamento dos recursos públicos. Esse é o terceiro encontro a ser realizado no estado e foca nas cidades do Oeste, do Médio Oeste e Potiguar, com capacitações, oficinas e palestras direcionadas ao público específico, com o objetivo de orientar e prevenir falhas na gestão pública. O principal objetivo desses encontros regionais é justamente promover capacitação dos servidores públicos municipais, onde o tribunal oferece palestras no horário da manhã e à tarde oficinas. Nessas oficinas nós iremos promover capacitações de ordem prática, ou seja, o dia a dia da administração pública, tirando a dúvida dos servidores que estejam presentes.
O momento da abertura contou também com a presença do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e do presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Genilson Alves, que ressaltaram a importância do encontro na garantia do funcionamento correto da máquina pública. É o Tribunal de Contas que fiscaliza os índices de investimento em saúde, em educação, o controle de gastos, como por exemplo com servidores públicos. Então o tribunal tem um papel relevante, importante na fiscalização de contratos, de obras públicas. Então é importante que os municípios estejam atentos a isso e é importante que o tribunal esteja indo até os municípios. Então é realmente uma iniciativa que merece o nosso reconhecimento e enquanto município a gente está aqui para somar e apoiar com estrutura, com servidores, para que esse momento aqui possa estar acontecendo também. O que nós queremos é exatamente levar todo esse conhecimento, porque o conhecimento amplo faz com que os benefícios consigam chegar à população, porque a gente sabe que o nosso papel fundamental é exatamente construir caminhos e tornar uma cidade cada vez mais justa, mais digna, e através desses conhecimentos a gente vai conseguir trabalhar caminhos mais curtos e mais ágeis. O evento foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com as federações dos municípios e das câmaras municipais do RN, cujas representações estiveram na abertura. Babá Pereira, presidente da FEMURNE, falou sobre o momento no auditório do SESI. Não são apenas encontros, é uma capacitação com oficinas, capacitando os nossos servidores municipais, das prefeituras, das câmaras, para que o serviço público e os recursos públicos sejam cada vez mais cuidadosos e, com isso, trazendo eficiência fiscal, eficiência para que o município possa economizar e investir recursos para que a nossa população seja atendida. Outros 3 encontros ainda serão realizados neste ano em outros municípios do estado, sendo esses Caicó, entre os dias 17 e 18 de junho, Pau dos Ferros, nos dias 1 e 2 de julho, e Natal, nos dias 29 e 30 de julho. Além de Mossoró, Açu e João Câmara já tinham recebido o encontro neste ano de 2025. Com a participação de representações de 23 municípios, o Encontro Regional de Gestores Públicos aqui na cidade de Mossoró é uma iniciativa por parte do TCE para otimizar os processos envolvendo as contas desses municípios, reduzindo possíveis situações geradas pela falta de transparência, acidental ou não, nesses locais. Qual o impacto que o senhor acredita que momentos como esse podem gerar na administração em todo o estado? O tribunal é um órgão de controle, né? Controle externo. Então, se o prefeito, o gestor, fizer algo errado, obviamente que os auditores irão detectar. Então, nós estamos aqui trazendo orientações exatamente para evitar a execução de multas, a execução de processos, para que eles possam tirar dúvidas em procedimentos administrativos, que muitas vezes acontece uma falha, uma pequena observação e um erro, e gera multa, gera processo. Então a adesão é maciça. Ao lado disso, nós temos sim também uma expectativa positiva de que esses encontros possam refletir em melhoria na prestação dos serviços públicos, não é? Seja no que se refere ao aspecto final na população, seja também na própria prestação de contas ao tribunal. Importante este encontro com gestores, segue até amanhã. Hoje, no meio-dia TCM da 95 FM, a gente entrevistou o Jorge Soares, o conselheiro que é o diretor-presidente da Escola de Contas. E ele fala sobre este trabalho. Ele também respondeu questionamentos envolvendo a política. Pois é, o ex-deputado vai fazer 1 ano só agora como conselheiro do TCE e ele comenta também sobre este aspecto. Clica lá no YouTube, TCM 95 FM, para você conferir essa entrevista com Jorge Soares. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Jaimar Gomes, grande mestre estadual da Ordem Demolei, aqui do Rio Grande do Norte. Bem, para a gente começar, a gente não poderia iniciar de outro jeito, a não ser pedindo a Jaimar para explicar o que é a Ordem Demolei e que cargo é este que ele ocupa. Jaimar, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Vonúvio, obrigado à sua audiência, né, que está acompanhando a gente, principalmente os meus irmãos e sobrinhos de Demoleis, os irmãos que fazem parte da maçonaria, toda a família maçônica, né, que está acompanhando a gente. Bem, a Ordem Demolei, Vonúvio, ela é uma associação de jovens que, na verdade, a gente pode definir de uma forma mais simples, mais rápida, como uma escola de liderança, né? Então, é uma instituição que vai ensinar esses jovens noções de liderança, de administração, de convivência, né? de conceitos
e ações básicas para eles levarem para a vida e depois levarem para suas profissões, para suas famílias, né, e por aí vai. Como grande mestre estadual, eu sou a chamada liderança adulta no Rio Grande do Norte, que responde pela ordem, né? Então, nós temos como se fosse uma presidência estadual, que hoje está sendo ocupada por mim. O meu vice, né, que a gente chama de adjunto, é o nosso irmão Pedro Fábio, que é aqui de Mossoró, né? E tem o restante da diretoria, com tesouraria, secretaria, que ajuda os meninos nesse trabalho. Mas também nós temos uma diretoria juvenil. Eles mesmos é quem tocam a coisa, faz a coisa acontecer. O nosso trabalho é assisti-los, ver de perto, né, e ser aquele braço adulto, justamente que vem aqui à TV representá-los, trazer o nome, que vai falar com as instituições e que vai acompanhá-los em cada atividade para conferir, afinal eles são jovens, conferir que não haja excesso, que eles estão cumprindo o programa, né, e que tudo está acontecendo de acordo. Bem, vamos trazer mais uma informação. Funcionários da educação do Rio Grande do Norte estão pressionando o governo do estado para cumprir o acordo da elaboração do plano de cargos, carreiras e remuneração estabelecido na última greve. A manifestação é liderada pela direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN, o SINT, e questiona o governo estadual por não ter atendido o acordo estabelecido na última paralisação. De acordo com o SINT, o Estado ofereceu um acordo sem a construção mútua, indo na contramão do combinado prévio. Apesar da gente reconhecer de que nesse projeto apresentado pelo governo, que o próprio secretário Pedro Lopes, que tem discutido conosco, tem dito que é um projeto de governo. Então, essa metodologia nós discordamos. Concordamos com alguns itens, ou com a grande maioria dos itens apresentados pelo governo, inclusive ele aproveitou algumas coisas que tinham sido construídas, mas discordamos, por exemplo, de não ter ainda uma database de negociação. O SINT questiona o método da negociação, a falta do estabelecimento de uma data-base para ela, o estabelecimento do mecanismo de reposição diferente do utilizado no PCCR dos professores e o valor inicial estabelecido pelo governo. Os termos anteriores haviam sido firmados no fim da greve de 2024, em que o Estado precisaria apresentar a proposta do PCCR a ser encaminhada à Assembleia Legislativa 15 dias após o encerramento da greve. A pressão promovida pelos servidores da educação que foram até o gabinete da Secretaria em Natal tem surtido efeito nas negociações, depois que o governo do estado topou negociar com eles sobre as situações envolvendo o projeto do plano de cargos, carreiras e remuneração para esses que estão sendo afetados pela falta de negociação. Na análise de Rômulo Arnaud, coordenador geral do SINT no RN, o avanço das discussões é positivo para a classe. O que a gente espera é que definitivamente na próxima quinta-feira, nessa reunião com o governo, a gente possa ali, naquilo que a gente está propondo, né, o governo possa dizer, beleza, a gente aceita, ou aceita até aqui, ou aceita totalmente. O fato é que não havia no projeto do governo um mecanismo de reposição, e aí a gente defende que seja o mesmo que é utilizado para o piso salarial dos professores, nem havia uma database, né? E também nós discordamos do valor inicial da tabela remuneratória que o governo apresentou. Nós discordamos desse valor e estamos apresentando outros valores e outras tabelas. A gente vai seguir acompanhando, né? Se existe o acordo, a gente espera que seja cumprido, né? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Jaimar Gomes, que é grande mestre da Ordem Demolei, aqui do Rio Grande do Norte. Jaimar, você contava um pouco sobre o que é a instituição Ordem Demolei e este cargo, né, que você está à frente. Você foi eleito pelos demais que compõem a Ordem Demolei. Como é que funciona esse processo de eleição e fica por 2 anos à frente dirigindo a Ordem Demolei aqui no estado? Exatamente. Nós temos um sistema eleitoral que é representativo. Os Demoleis, eles elegem em cada capítulo um mestre conselheiro, que seria o jovem que dirige o capítulo, e nós temos, assim como no nível de estado eu estou, né, nessa função de ser a liderança adulta, nós temos uma liderança adulta em cada capítulo, que é o presidente do Conselho Consultivo. Eles dois podem eleger o grande mestre
e o mestre conselheiro estadual, ou seja, a liderança adulta e a liderança juvenil. A liderança juvenil fica no período de 1 ano, o grande mestre 2 anos, porque ele garante uma perenidade maior, né? E o sistema de eleição é digital. No nosso caso, foi dia 9 de maio, uma eleição digital feita através do que nós chamamos de SISDM, que é um sistema informatizado, está na internet. Cada demoleiro vai entrar com seu código, sua senha, vai fazer o voto, e aí no Congresso estadual, que aconteceu nesse final de semana de Natal, eu, juntamente com Pedro Fábio, né, Fabinho, a gente tomou posse. Também um jovem daqui, Yuri Zidane, é o mestre conselheiro estadual, e o outro, o adjunto dele, né, o vice dele, é da cidade de Caicó, que é Charity Schenck. Parece até um trava-língua, mas na verdade é o nome dele. Jaime, a gente está falando em termos de número, de quantos jovens, de quantos adultos envolvidos na Ordem Demolei? Hoje nós temos 460 demolês espalhados pelo estado, né? Uma média aí, você pode colocar de 40, 50, 60 adultos que estão trabalhando com esses jovens. Digo isso porque cada capítulo tem um conselho consultivo formado no mínimo de 3 membros, que podem ser maçons, mas também podem ser os demolês seniores, que são aqueles que, assim como eu, atingiram a idade de 21 anos, no meu caso já há algum tempo, né? Atingiu a idade de 21 anos, saiu da Ordem Demolei, fica como se fosse uma espécie de ex-aluno e voluntariamente retorna ao capítulo para ajudar os jovens a passarem pela mesma experiência que eles tiveram. Jaime, a gente fala hoje em dia sobre a juventude com muito cuidado, porque cada vez mais a internet tem interferido nesse crescimento, nos estudos, na sociabilidade desta juventude que vai se perdendo, talvez pela falta de contato com os pais, pela falta de cuidado ou mesmo de referências, como eu costumo dizer. E a Ordem Demolei trabalha essa juventude, você falou no bloco anterior, para a construção de lideranças. Mas a gente não está falando de lideranças políticas, né? Estamos falando em todos os sentidos. A Ordem Demolei foi fundada nos Estados Unidos por uma ação chamada Frank Sherman Land, e ele dizia, né, que nós exercemos liderança quando nós damos o nosso melhor. Eu dizia até no discurso, né, de inauguração do nosso mandato, vamos dizer assim, que Frank Sherman Land, ele dizia que se você for gari, você recolha o lixo da melhor forma, se você for cavar uma vala, que ela seja mais reta possível, que ela seja mais organizada possível. Então, isso inclui o professor, isso inclui o político, isso inclui o profissional da comunicação. Então, todas as áreas você vai encontrar demolei. Até aqui mesmo, na cidade de Mossoró, o vice-prefeito da cidade é um sênior demolei, né? Então, assim, são várias cidades que têm prefeitos, vereadores, nós temos deputados federais, deputados estaduais e pessoas que exercem outras funções dentro da política que são oriundos dos capítulos demoleis. Agora, sempre enfatizando que eles devem manter o que aprendem dentro dos capítulos, que é a ética, a responsabilidade, a moralidade, né? Existe uma frase dita por um maçom que está na origem da Ordem Demolei no Brasil, que ela diz que para ser útil à sociedade não precisa ser um demolei, mas para ser um demolei é necessário que você seja útil à sociedade. Então, não se constrói apenas ali em específico, não está se construindo um político, mas lideranças, enfim, em várias áreas. E como é que essa liderança, Jaime, ela é ensinada? Como é que isso funciona? Qual é esse suporte que é dado pela Ordem Demolei? Muito bem. A maçonaria empresta, vamos dizer assim, os seus locais de reunião, sua estrutura. Lá eles têm as atividades deles, desde reuniões administrativas, tem as chamadas reuniões ordinárias ritualísticas, né? E cada um exerce uma função, cada um aprende a realizar essas funções da melhor forma possível, e elas são
as funções de liderar um capítulo, você tem um secretário que lida com burocracia, você tem um tesoureiro que é responsável pelas finanças do capítulo, você vai ter alguém responsável pela parte filantrópica e social, que vai distribuir os donativos arrecadados pelo capítulo, né? Embora nem todo mundo saiba disso, né? É um princípio bíblico que a maçonaria adota e passou para a ordem Demolay, dê com a mão direita sem que a esquerda saiba. Então, nós também temos isso aí. E, claro, eles usam da palavra, eles aprendem oratória, aprendem como se comportar em público. Então, é um grande diferencial o jovem que sai para a vida lá fora, para a vida adulta, e passou pela ordem Demolay. Enquanto muita gente está aprendendo no emprego pela primeira vez no escritório, numa sala de aula, o Demolay já tem uma noção de oratória, ele já consegue fazer uma ata, fazer um ofício, ele consegue fazer um orçamento, executá-lo, fazer um grande evento. Tudo isso aprendido com a assistência da maçonaria. A gente deixa que eles façam e nós vamos estar ali ao lado para evitar, né, que haja qualquer desvio. Jamar, tem algum projeto que, a partir agora do início dessa sua gestão, você quer tocar justamente para incentivar cada vez mais a presença de jovens e a divulgação da Ordem Demolay no Estado? Olha, Vanúvio, uma coisa que eu colocava, inclusive lá na minha loja, que a Ordem Demolay ela tem que estar também presente no lugar onde a política está. Hoje em dia, a política ela está em todos os lugares. Você não chega numa feira para comprar uma fruta sem alguém perguntar se você é esquerda, de direita, se você é isso, aquilo, outro. Não que eu esteja pretendendo que a Ordem Demolay se envolva com política partidária, mas nós estamos em todas as cidades. Essas cidades têm forças políticas que ajudam também a Ordem Demolay. Por exemplo, nós tivemos agora um congresso em Natal muito grande, mais de 400 jovens, né, quase 500 na verdade, participando lá, e não teríamos feito o congresso sem a ajuda das forças políticas da capital. Assim como foi feito já aqui em Mossoró, ano passado na cidade de Caraúbas. Então, nós queremos, na verdade, apresentar a Ordem Demolay para essas lideranças, mostrar que nós temos uma contribuição a ser dada à sociedade, esperar que sejamos recebidos de braços abertos e possamos contribuir com a construção da sociedade, com a melhoria da cidade e por aí vai. Vamos falar de Assembleia Legislativa. Em sessão solene realizada na manhã da sexta-feira passada, a Assembleia do Rio Grande do Norte prestou homenagem às forças de segurança do Estado em reconhecimento ao trabalho, dedicação e coragem dos profissionais que atuam diretamente para proteger a população potiguar. A solenidade, proposta pelo deputado Luiz Eduardo, reuniu representantes das instituições de segurança pública, familiares, autoridades civis e militares. Acompanhe a reportagem da TV Assembleia. Um dia de reconhecimento e gratidão a todos os bravos homens e mulheres que zelam pela segurança e pela paz, enfrentando desafios e colocando em risco o próprio bem-estar em favor da coletividade. A sessão solene da Assembleia Legislativa desta sexta-feira homenageou as Forças de Segurança do Rio Grande do Norte. A coronel Denise Maria Bezerra foi a primeira bombeira do estado e falou em nome dos homenageados e agradeceu à Casa Legislativa o reconhecimento. Eu tenho 25 anos já de profissão, né? Então passei por todas as áreas, ou a grande maioria delas no bombeiro, e assim, eu me sinto muito feliz em estar representando, né? Cada, vamos dizer assim, pessoa homenageada é único aqui, né? E isso nos serve realmente de combustível, de incentivo, para que a gente faça o nosso trabalho cada vez melhor. Foram 12 homenageados na sessão solene de iniciativa do deputado estadual Luiz Eduardo, que se dedicam diariamente às forças de segurança pública estadual e federal para garantir a ordem e a proteção da sociedade em favor da democracia. Estão nas ruas, né, nos defendendo, trazendo segurança para a sociedade, resguardando a nossa Constituição, resguardando a nossa democracia e deixando o Estado em ordem. Então é importante nós fazermos essa homenagem. Gradativamente, todos os anos nós vamos fazer sim, para que aos poucos a gente possa
homenagear esses guerreiros, né, e levantar a autoestima e mostrar para a sociedade a importância de todos esses guerreiros da nossa segurança pública, das forças de segurança. Há 44 anos, o agente da Polícia Federal, Almir Soares de Lira, atua na área operacional de combate às drogas e assaltos a bancos e crimes contra o patrimônio público. Para ele, receber esse reconhecimento é um incentivo a mais para continuar dando o seu melhor no dia a dia. A Assembleia tem que procurar exatamente homenagear as pessoas que estão na linha de frente, defendendo a sociedade e o Estado. Eu me sinto bastante lisonjeado e com o dever cumprido desses 44 anos que eu integro o quadro da Polícia Federal. Só tenho mesmo a agradecer à Polícia Federal, aos colegas e demais órgãos que sempre fizeram parte do nosso apoio. Para o Tenente-Coronel Ricardo Luiz Pereira dos Santos, comandante do Batalhão de Choque e também um dos homenageados, é uma honra poder representar todos que trabalham para garantir a proteção das pessoas e do patrimônio público no Rio Grande do Norte. É muito importante o reconhecimento do nosso trabalho desenvolvido nesses 28 anos de instituição. É uma missão que eu sonhei um dia, desde novo, se assim dizer, ao entrar na instituição. Eu sempre trabalhei nessas unidades operacionais e eu sonhei em servir no Batalhão de Choque. E hoje eu realizo o sonho de comandar uma das melhores unidades da Polícia Militar, que tem um papel muito importante, que é de atuar junto com situações de crises, rebeliões, manifestações e servir a sociedade. A solenidade contou com a presença de autoridades, homenageados e familiares que prestigiaram o evento, além de representantes das Forças Armadas e de Segurança. Muito importante este tipo de reconhecimento de pessoas, de profissionais que tanto se dedicam ao Rio Grande do Norte, às suas profissões, no trabalho da proteção da sociedade. Então, realmente aí, parabéns ao deputado Luiz Eduardo, à Assembleia Legislativa, por estas homenagens. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Jaimar Gomes. Jaimar, com relação a esse projeto à frente dessa instituição, Ordem Demolei, no Rio Grande do Norte, você fala desse contato, né, para informar também aos políticos para que abracem as causas da Ordem Demolei. E como é que, dentro desse planejamento, você pretende seguir nesses municípios, nesses contatos, junto a estas autoridades políticas? Vonúvio, a gente tem capítulos em várias cidades do Rio Grande do Norte, né? E justamente onde houver esses capítulos, a gente sempre faz visita, etc. E tal, e eu gostaria, né, de, nessas visitas, fazer contato com os gestores municipais, não somente os gestores políticos, mas também a classe da segurança, da saúde, ou quem for possível, para a gente mostrar a Ordem Demolei, mostrar essa importância e dizer que nós estamos, evidentemente, à disposição para trabalhos filantrópicos, educacionais, né, dentro da sociedade. Claro, como eu disse, sempre respeitando e sem se imiscuir nessa questão da política partidária. Isso aí não nos interessa, até porque a maçonaria ela é suprapartidária, a gente até não deve, nas nossas reuniões, discutir política. Mas conversar enquanto pessoas que estão numa gestão, numa administração e que podem, logicamente, atender à Ordem Demolei, que nós também possamos atender. Um abraço aqui para o Vinícius Veiga, está mandando mensagem aqui para a gente e parabeniza aqui ao cenário político, a Jaimar Gomes, pela oportunidade de divulgar a nossa tão sublime Ordem Demolei para todos os telespectadores da TCM. Um abraço aí para o Vinícius Veiga, diretamente do bairro Alto de São Manuel. Vinícius Veiga faz parte também da equipe, né, Jaimar? Faz parte. Vinícius Veiga é o nosso grande orador, que é quem toma de conta da parte jurídica, né, da nossa ordem. É o nosso advogado aí de plantão. Um abraço também para o Veiga. É o filho do grande Antônio Gomes, professor Antônio Gomes. Homem forte. Foi meu professor lá em comunicação. Um abraço aí para meu irmão também, professor Antônio Gomes. Bem, Jaimar, nós temos aqui mais participações. Agradeço aqui, um abraço para o José Santos mandando mensagem, o João, diretor da UPA, também aqui conosco, o Niel do Sumaré,
atento aqui junto lá com Dona Dita, ele que nos assiste aqui no cenário político e também acompanha a nossa programação lá na Rádio 95. Um abraço aqui também para o Janilson, obrigado pela audiência, e o Cosme Rock, valeu, seu Cosme, sempre aqui acompanhando o nosso programa. Manda um abraço também, quem está nos assistindo, Edilene Moraes e Nonato Gomes, do Van Rosado, atentamente aqui ao nosso cenário político TCM. Jaimar, falando um pouco desse trabalho que vocês têm com relação à proteção também da juventude, né? Existe uma proteção. E explica para a gente como é que isso funciona no quesito orientar os jovens diante daquilo que mais hoje prejudica a nossa juventude, que é a criminalidade, as drogas. Como é que funciona esse trabalho de proteção também? Bom, a gente oferece, né, e aí a gente fala até diretamente com os pais que possam, de repente, ter interesse de trazer o seu filho para a Ordem Demolei. A gente oferece um ambiente seguro, com liderança adulta, né, com atividades seguras, organizadas e dentro de um programa que fornece para ele conhecimento nas áreas de administração, né, como eu falei previamente, na área de finanças, na organização de eventos, e eles também fazem a recreação, mas recreação segura. Tem o esporte, tem o game, que sempre faz parte também. Agora a gente sempre tinha, né, o futsal, o vôlei, etc. Agora está entrando também a fase dos jogos eletrônicos, mas tudo ali diante da supervisão adulta. Eles também desenvolvem, né, nas cerimônias, aprende-se a parte do discurso, etc. E cada cerimônia dessa, onde ele aprende um texto, recita, tudo de memória, inclusive, estão ensinamentos. A Ordem Demolei está baseada em 7, que a gente chama 7 virtudes cardeais, né? Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então, reforçando esses valores, ensinando habilidades úteis para a sociedade, dando para eles um espaço seguro para a prática da diversão, a gente está protegendo esses jovens de influências outras que, com certeza, seriam deletérias para o caráter dele e que, com certeza, os pais têm preocupação de que eles estejam misturados com isso, né? Então, a gente oferece essa oportunidade de um aprendizado seguro, bem organizado e que uma instituição reconhecida no mundo todo, que é a maçonaria. Eu mando um abraço a todos os irmãos lá da loja maçônica Dr. Antônio Gentil Fernandes, a nossa loja mãe lá de Caraúbas. Muita gente acompanhando a gente lá da 04. Obrigado pela audiência. E eu gostaria, Jaimar, neste momento, de a gente falando assim, parece que a gente está trazendo, a gente está detalhando teorias, né? Ou mesmo especulações do que acontece ou do que poderá acontecer. Eu vou contar uma situação prática, né, da Ordem Demolei, do poder de transformação desta instituição. Eu iniciei na Ordem Demolei com 16 anos, né? Então já estava ali na minha adolescência. E dentro da Ordem Demolei eu descobri a comunicação também. Não de forma, digamos assim, técnica ou mesmo explícita, foi de uma forma implícita. Eu gostava de comunicação já sem saber. E eu criei um jornalzinho chamado Vox Templi. Jaimar lembra que a gente foi... Fui eu que dei o nome. Pois é, a gente foi para um congresso, fez entrevistas, publicou o Vox Templi e sem saber o que era jornalismo ou mesmo comunicação, mas a gente colocou para adiante esta ideia. Então hoje eu estou aqui também por causa da Ordem Demolei, essa parceria com as lideranças, né, da instituição em si, hoje é a nível de Estado, mas esteve lá conosco como liderança também, ali, né, da nossa idade. Mas, Jaimar, existem vários exemplos de pessoas, de irmãos que iniciaram suas trajetórias através da Ordem Demolei, profissional ou mesmo de hobby, né, Jaimar? Existem várias delas. Eu mesmo, posso dizer, me descobri como professor, né, na Ordem Demolei. Está no sangue, né, e apenas comprovou. A minha mãe, sempre professora também, tem essa preocupação de eu seguir o ramo.
Mas eu sempre estava na Ordem Demolei, você sabe, ensinando os meninos como fazer as reuniões, fazendo palestra, etc. e tal. Então não tinha mais outro lugar para onde correr. Mas a quantidade de pessoas que na Ordem Demolei descobrem o seu pendor para a profissão, como você mesmo disse, é o seu caso, é o meu, é de tantos outros que enveredaram para a área política ou viraram advogados. O caso de Veiga, né? Começou na Ordem Demolei, era provavelmente orador lá no capítulo dele, foi mestre conselheiro, e aí, de repente, se descobre praticando, né, na Ordem Demolei, descobre que tem uma boa oratória, que gosta do estudo, que gosta de entender aquelas regras, como funciona, e acaba se descobrindo advogados. Nós temos ações sociais que são realizadas. Você vai para um determinado bairro, leva para ali o médico, advogado, dentista, e às vezes no contato com esses profissionais, eles acabam descobrindo qual profissão eles vão seguir, né? A gente tem o caso de próprio Felipe, que a gente conhece, que hoje é odontólogo, né? Felipe, a gente chama Felipe Norma, Luiz Felipe Fernandes. Nosso grão-mestre, né, da grande loja maçônica do Rio Grande do Norte, é Demolei também, foi Demolei aqui em Mossoró, hoje é advogado, né, de respeito lá em Natal, virou grão-mestre da maçonaria, começa da Ordem Demolei. Jamar, para a gente finalizar aqui, quem quiser ter mais informações sobre Ordem Demolei, onde tem capítulo, né, que são as unidades que trazem ali essa representatividade nos municípios, como é que faz para entrar em contato? Desde já agradecendo aqui a disponibilidade de ter vindo conversar conosco no cenário político. Olha, nós agradecemos, né, essa oportunidade, é um primeiro passo nesse sentido do projeto, né, que você traz, né, essa oportunidade da gente falar. E quem desejar saber onde é que tem capítulo e ver o contato, nós temos o site do Demolei Potiguar. Lá, se você for no menu, você vai encontrar um mapa de capítulos. Você vai lá em organização, procura ter um mapa de capítulos dizendo onde é que fica cada capítulo, onde é que está cada organização, e aí você pode fazer contato com alguém daquele capítulo, com alguém da loja maçônica e pedir para iniciar. Então, se você jovem ou o pai que tem um jovem em casa aí que está entre os seus 12 anos completos e 21 anos incompletos, pode fazer parte da Ordem Demolei e vir trabalhar com a gente. Obrigado, Jamar, seja sempre bem-vindo. Leonardo Simão, obrigado pela audiência. Muito obrigado, Jamar, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã, um abraço.